What up, guys? Você já deve ter se perguntado qual é a melhor maneira ou o melhor jeito de se aprender inglês. Talvez não só inglês, em outras coisas. Só de perguntar isso você já sabe que existem maneiras mais fáceis, maneiras mais difíceis. Nosso cérebro tem uma capacidade infinita de aprender qualquer coisa, mas a gente quer ganhar tempo, a gente não quer perder tempo. A gente quer acelerar o nosso aprendizado. E você já deve ter ouvido falar que, não, beleza, você não deve estudar inglês, você deve se expor ao inglês, deve só ouvir pessoas falando, ver série, ver filme, ouvir que uma hora você vai aprender. Mas também você já deve ter ouvido que não, beleza, você tem que estudar gramática lá certinho para poder aprender inglês. A pergunta que a gente fica na cabeça é, ok, beleza, o que eu devo fazer? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Será que são coisas excludentes? Estudar inglês de maneira sistemática e se expor ao inglês são coisas excludentes ou a gente deve fazê-las em conjunto? É essa a pergunta que eu faço para você. Vou trazer elementos aqui, a gente vai discutir sobre isso e você vai chegar à sua própria conclusão, ok? Então, a primeira coisa, uma das primeiras perguntas que a gente se faz é: beleza, eu quero aumentar a minha fluência, eu quero falar de maneira mais fluida, mais natural. Quer dizer que eu não devo estudar gramática, eu devo só me expor ao inglês. Muita gente que procura fluência fala assim, não, eu quero aumentar a minha fluência. Então, o que eu devo fazer? Então, eu vou começar explicando. O que influencia de maneira direta na fluência? Isso por experiência e por estudo. O que eu vejo? Pessoas que se expõem ao inglês. Isso eu canso de falar. Coloca numa entrevista lá no YouTube, ou então vê um filme e ouve, vê uma série e preste atenção. Essas pessoas que deixam rolar, por assim dizer, colocam lá e só ouvem, não estão preocupadas em entender 100%, só deixa rolar e deixa o ouvido, o cérebro ir decifrando algumas coisas. Essas pessoas costumam ter uma fluência boa, ok? Por quê? Quando você não está preocupado em entender palavra por palavra, você deixa a série, vídeo rolar e deixa o seu cérebro fazendo as conexões. Essa é uma maneira mais fluida de você internalizar aquele vocabulário. Você não tem que entender 100%. Quanto mais, melhor. Porém, quando você simplesmente você já tem o conhecimento de inglês e deixa rolar, o teu cérebro vai fazendo outras conexões. Ele vai gravando aqueles elementos, aquelas frases, aquelas expressões para usar com combinações na hora de você falar. E isso faz com que você aumente a sua fluência. Ele vai pegando de maneira quase que espontânea. Quase não, espontaneamente ele vai pegando essas sentenças, essas frases. Quer dizer que você não deve parar para analisar uma frase, uma palavra que você não entendeu? Não quero dizer isso. Só estou dizendo que são movimentos diferentes. Porque bem no comecinho eu falei que tem uma diferença entre estudar inglês e se expor ao inglês. Eu gosto de fazer essa diferença para a gente entender como é que funciona esse mecanismo. Quando você está ouvindo, o teu cérebro está selecionando, escolhendo. Já deve ter acontecido com você, de você estar vendo algum vídeo, alguma coisa em inglês, e na hora você não entendeu, mas você deixou rolar e daqui a pouco você, era isso. Porque o teu cérebro ainda estava fazendo o quê? Ainda estava estudando e cruzando possibilidades. Chegou uma hora, às vezes um contexto, uma coisa que viu na sua cabeça, alguma coisa fez você, entender o que estava sendo falado. E o que eu vejo é que muitas pessoas têm o vício de ver série, pausando o tempo inteiro. Pausa, aí procura o significado da palavra. Pausa, procura o significado da palavra. Isso está errado? Não! Isso não está errado fazer isso. Porém, você tem que entender o que você está fazendo. Quando você está pausando, você não está... Não é que você não esteja se expondo ao inglês, mas o seu foco é a análise. Análise. E a análise é basicamente você fazer o quê? Você pegar um todo e dividir em partes pequenas. Quando você pega um todo e divide em partes pequenas, você está trabalhando muito mais com a parte racional do seu cérebro. Você está fazendo aquilo ali sistematicamente, procurando significado. Não existe nenhum problema em você fazer isso. Inclusive, isso é muito bom. Isso vai afetar, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, como isso se relaciona à sua fluência também. Isso vai fazer aumentar a sua fluência. Não de maneira direta, mas de maneira indireta. Então, se o seu objetivo é
aumentar de maneira direta, ok? Não, beleza, eu quero praticar, mas a minha fluência nesse momento. Deixa série, deixa filme rolar. Óbvio, se você já tem algum conhecimento de inglês, já consegue entender alguma coisa. Você vai estar praticando mais a sua fluência. Porém, se o seu objetivo é aumentar o seu vocabulário, aumentar o seu conhecimento, e aí você vai fazer o quê? Análise. Você vai deixar uma frase, você vai pausar, você vai selecionar a palavra, vai pesquisar o significado dela, vai voltar, vai entender, aí depois você pode passar tudo de uma vez e só ouve. São mecanismos diferentes. Então, o que eu vejo, o que é algo bastante fácil de se confundir é justamente isso. Você pode fazer uma coisa junto com a outra? Pode. Eu só quero que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Se você coloca uma série, um filme, e você entendeu cerca de 15, 20%, quer dizer que foi uma perda de tempo? Não, porque o teu cérebro ele cruzou informações, até coisas que não estão tão conscientes assim para você. Agora, o que você pode fazer? O que eu acho muito legal você fazer? Você voltar no episódio e aí você passa a estudar aquilo. Separa os elementos, vê o significado, cruza informação e vê o que está dando certo. E aí sim, depois que você analisar, pesquisar, demora um tempo. Por isso que eu sempre recomendo séries de 20 minutos, geralmente séries de humor duram de 20 a 25 minutos. Porque uma série de 40 minutos é muito tempo para você fazer isso. Então, séries menores, você vai lá, pausa e analisa. Isso quer dizer o quê? Vamos aqui. E é isso que tá ligado à próxima pergunta. É bom só se expor ao inglês? Muita gente fala, não, você só deve se expor ao inglês. Você não precisa estudar de maneira sistemática, é só você se expor. Perceba que eu coloquei aqui coloquei aqui, bastante ênfase no só. É bom só se expor ao inglês? Não. Só se expor ao inglês não é bom. Agora eu vou limitar aquilo que eu estou falando, o contexto, para você ver que eu estou falando com você. Se você mora no Brasil ou algum país que não se fala inglês, você tem horário para estudar inglês diariamente, 3, 4 vezes por semana, você não está em contato com inglês direto, tá? E você só se expõe, você só vê uma entrevista, você só vê um documentário, só se expõe, quer dizer que você não vai aprender? Não quer dizer que você não vai aprender. Mas o seu nível de aprendizado vai ser muito, muito aquém daquilo que poderia ser se você implementasse o estudo sistemático do inglês na sua estratégia de aprendizado. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nem, por exemplo, qualquer um que vá para academia sabe disso, que é o seguinte: para você crescer ou para você emagrecer, não é só você ir para academia. Então você tem que vou colocar só 2 fatores para poder ficar bem didático e bem fácil. Não é só você só ir para academia. Você precisa ir para academia? Sim, mas você precisa de uma boa dieta. Quer dizer que se você não tem uma boa dieta, quer dizer que você não vai emagrecer ou você não vai ganhar massa muscular? Não. Muita gente passa por isso e sabe que ganha um pouco de massa muscular ou emagrece. Porém, é aquém do que poderia ser se a pessoa implementasse pelo menos essas 2 coisas. A mesma coisa é no se expor. Outras pessoas falam, não, mas eu me exponho e eu tô aprendendo. Tá aprendendo. Porém, só que você está perdendo tempo, no sentido de que quer dizer que eu não estou aprendendo? Não, quer dizer que se você estivesse estudando também, você estaria aprendendo mais. Por quê? Concorda comigo? Vamos supor, você coloca lá, você separa, vamos supor que você tem meia hora para poder estudar inglês. Se 15 minutos é de exposição e 15 de análise, você vai pesquisar significado de palavra, talvez você escreva uma frase, aí você vai ver que ela está relacionada a uma outra palavra, e isso vai potencializar a sua exposição ao inglês. Quer dizer, quando você for se expor ao inglês de novo, só ouvir, a chance de você encontrar aquela palavra que você pesquisou, ou então você cruzar uma informação com uma outra, é muito maior. Então, uma coisa está ligada à outra. Não são coisas separadas. Estudar inglês e se expor ao inglês, na verdade, são 2 coisas que pertencem ao mesmo objetivo. São as 2 faces da mesma moeda, da aprendizagem de inglês. E saber
como fazer isso, quando fazer isso, equilibrar essas duas etapas do aprendizado é muito importante. Por isso que eu falei, só se expor ao inglês. Então você pode aumentar o seu aprendizado por simplesmente equilibrar essas duas partes, essas duas técnicas do inglês, essas duas técnicas de aprendizado. E a pergunta é, por que dever estudar? Em parte eu já respondi essa pergunta no exemplo anterior, mas vou deixar bem fixo isso. Porque quando você estuda, você analisa. Quando você analisa, você separa em partes pequenas. Quando você separa em partes pequenas, você começa a ver como que essas partes pequenas se relacionam com outras partes pequenas e com o todo. Quando você aprende uma palavra nova, por exemplo, o verbo have, vamos supor, o verbo have é ter. Você não aprende só para aquela sentença. Então você não só fala I have a car. Você fala, ah, beleza, eu posso falar que eu tenho um carro, mas eu também posso falar então deixa eu ver, eu tenho amigos. I have friends. Se você já aprendeu o good, você pode falar I have good friends. Eu tenho bons amigos. Então, uma palavra, quando você domina a unidade, você nunca só domina só a unidade, você domina a unidade, o seu cérebro começa a cruzar várias possibilidades de relação que aquela unidade pode ter com outras coisas, com várias outras coisas. Por isso, a importância do estudo, da análise. E aqui é qual armadilha posso cair caso não tome cuidado. A armadilha que eu vejo que muitas pessoas caem, caso não tenha cuidado, é o seguinte, por experiência eu vejo isso muito acontecer. Tem pessoas que já têm o perfil mais analítico, pessoas que são mais comedidas, mais quietas, tem pessoas que já têm o perfil mais extrovertido. Geralmente quem tem um perfil mais analítico tende a querer só estudar, só analisar. Só ler livros, aí ver gramática, estuda. Veja bem, não estou falando que é ruim ler livros, muito pelo contrário, é muito bom. Mas também é muito bom você ver o inglês sendo falado em entrevistas, em filmes, como você já sabe. Então uma coisa complementa a outra. Quem já tem um perfil mais extrovertido, até quando lê, tem o hábito de focar só no contexto. Só na parte geral. Isso eu consigo perceber muito. Pega a ideia geral e se comunica. Isso não é ruim não, isso é muito bom. Muito pelo contrário, isso é uma excelente habilidade para você conseguir deduzir significado, para você conseguir se virar mesmo. Isso é muito bom. Porém, a gente tendo consciência do nosso perfil faz com que, não que a gente deixe de ser daquele jeito, mas que a gente, naturalmente, se você é mais analítico, você sabe que a tendência de você negligenciar a simplesmente exposição em inglês, ou seja, deixar rolar, é muito grande. Você vai querer sempre ver vídeos pausando. Não é ruim fazer isso, mas você só fazer isso faz com que você não deixe o seu cérebro também cruzar a informação de maneira livre. Quem é mais pro perfil mais geralzão, por assim dizer, que pega o significado, quer se comunicar logo, o foco é na comunicação, tem a tendência de só fazer isso. É ruim? Não é ruim fazer isso, como eu falei, o problema é você só fazer isso. Porque você deixa de pegar o outro lado, que é o lado da análise, de compreender outras coisas que só usando uma outra abordagem você vai conseguir fazer. Então a armadilha que você pode cair é você querer fazer só uma dessas coisas. E é uma tendência muito grande, dificilmente as pessoas são equilibradas. Geralmente elas vão para um lado ou vão para o outro. O que faz a gente chegar no equilíbrio é você saber da sua tendência. E assim que você sabe da sua tendência, você passa a ter consciência de que você tende a fazer mais isso. Se você é mais analítico, você tende a só estudar. Então saiba que não é que você deva deixar de estudar. Não, é que separe um tempinho para se expor também. Se você só se expõe, se você já é mais geralzão, saiba que é a sua tendência de fazer isso. Você tem que parar de se expor? Não! Só separa um tempinho para você estudar também. É esse o conselho que eu deixo para você conseguir de fato entender, para você tirar o melhor dos mundos, você ter uma aprendizagem mais holística, mais abrangente. Agora aqui eu vou dar um exemplo, falei bastante da questão do estudo do inglês. Aqui eu vou relacionar com uma questão que é o nível de informatividade. Nível de informatividade
é a quantidade de informação nova que você tem em uma sentença. E a quantidade de informação nova que você tem em uma sentença vai determinar pelo menos duas coisas. Primeiro, se você vai entender a sentença. E segundo, se você tem vocabulário suficiente para você deduzir o significado da sentença. Porque não é necessário você entender todas as palavras. Mas se você conhece a maioria das palavras, eu não vou entrar aqui no mérito de se é verbo é mais importante, se é substantivo mais importante, porque aí a gente entrar muito em questões muito mais complexas. Eu vou tratar em questões de porcentagem de entendimento das palavras como um todo. Mais tarde eu posso até entrar nesse mérito em uma outra aula, mas aqui eu vou meter mais em questão de porcentagem de entendimento relacionado ao significado da palavra mesmo, tá? Ao número de palavras que você conhece numa sentença. Então, vamos supor essa sentença aqui, ó. My car is black. Black, a maioria das pessoas sabem que é preto. Car, carro. My, todo mundo sabe do my name is. Então aqui, quase que sempre, muito provavelmente 100% dessa sentença você sabe. Então se alguém fala my car is black, talvez você até demore um pouquinho, mas você, não, beleza, entendi o que é. Porém, se eu falo assim, ó, my cousin's car is black, vamos supor que cousins, né, aqui é cousin, primo, cousins, isso aqui é o genitive case, é do meu primo. Quando a gente tem o genitive case, a ideia de posse, é de alguém. Então, my cousin's car is black. O carro do meu primo é preto. Se você conhece o my, conhece o car, conhece o black, mas não sabe o que é cousins, cousins seria primo e cousins do meu primo, aqui você tem 20%, mais ou menos, da sentença que o seu cérebro não consegue reconhecer. Você consegue entender a maior parte e até talvez por dedução, alguém explicando, você consiga depois entender a frase como um todo. Mas de uma certa forma, alguma mensagem aqui você consegue deduzir dessa sentença. Então, my de alguém, o carro é preto, vamos assim dizer. Você consegue visualizar alguma coisa. Então, o nível de informação nova aqui seria de 20%, se você não conhece o que é cousins. Então, você consegue entender o que a pessoa está falando? Há uma parte, sim, mas talvez a parte mais importante da sentença talvez você não entenda. Então, se você ouve uma frase dessa, talvez pelo contexto, alguém explica uma outra coisa, você consiga entender, mas talvez você tenha que procurar o significado. Então, perguntar para a pessoa te explicar o que é cousin. Agora, olha isso daqui. I took my cousin's car to the repair shop. Se você só conhece I, que é eu, my, meu, e car, carro, e o resto da sentença que você não entende, vamos supor, você não conhece o took, que é o passado de take, que é levar, cousins, como eu já falei, do meu primo, com a apóstrofe aqui, e o repair shop, que seria oficina, você já tem um nível de informatividade um pouco elevado, que é 37,5%. Assim, eu estou fazendo uma aproximação, tá? Não é exatamente isso, mas concorda que entender essa sentença já fica um pouco mais difícil, porque tá vendo que conforme você vai aumentando o nível de informação nova, ou seja, nível de informatividade, mais difícil é para você entender alguma coisa da sentença. Por isso que muita gente fala, não, entendi mais ou menos o que ele falou. O que você entende mais ou menos o que ele falou? Pescou uma palavra ou outra e você sabe, tá falando de carro, é alguma coisa dele, talvez levou para algum lugar. Quer dizer que a pessoa entendeu alguma coisa do que foi falado, mas a informação como um todo, a informação de maneira direta, ela não entendeu. Ela sabe do que está se falando. Tá falando de carro aí, de que levou para algum lugar, então até sabe o que é shop, loja, oficina, não sei, que seria repair shop, que seria oficina. Então, é muito isso. Percebe que, às vezes, muito provavelmente você já passou por algum desses estágios, de ouvir uma frase que você entende 100%, uma que tem algum elemento que você não conseguiu entender aqui, ó, já tem um nível aqui já de 20%, já de 37,5% já é mais elevado, você, cara, entendi alguma coisa, mas ou falou rápido, não entendi, ou não conheço a palavra. E você tem essa aqui também, ó. I took my cousin's car to the repair shop the other day. The other day... Aqui eu já estou calculando, the other day seria recentemente, ou um dia desses.
que aqui você já tem um nível de informatividade já de 50%, que já é mais ou menos, né? Que já é bastante alto para você entender uma mensagem de maneira eficiente. Você já teria mais problemas para conseguir entender a mensagem de maneira mais eficiente, porque tem muitas palavras que a pessoa não conhece. E às vezes o problema disso é que às vezes o foco da mensagem é você falar do carro do seu primo e você não conhece. Você não sabe. Não, o carro não é meu, eu levei o carro do meu primo. Às vezes o foco é esse. A pessoa. Não, beleza. Eu consegui entender o que você falou, mas o que é cousin? Então, às vezes, a mensagem, a parte mais importante da mensagem você não consegue entender. Às vezes, você quer falar da oficina, repair shop. Se você for pela questão da lógica, dependendo do seu nível de inglês, de nível de associação que você faz, ou poder de associação que você tem, você vai lembrar que repair é muito parecido com reparar. Repair shop, a loja onde você repara coisas, você é carro, oficina, até dá para você fazer. Mas às vezes a informação que a pessoa quer passar, a parte mais importante, você não consegue pegar. O contexto, que é tudo que está em volta do texto, contexto, talvez a pessoa está na rua, aponta para um carro, ou então a pessoa já conversou com você sobre que o carro teve um acidente. Tudo isso que está em volta pode te ajudar, mas quando você tem nível de informatividade, com maior o nível de informatividade, maior a chance de você não entender a mensagem como um todo. E por que eu tô falando, mas que nível de informatividade tem a ver com o que você falou, Renan, no começo da aula sobre exposição e análise? A questão é que quando você estuda, vamos supor, se você já viu essa parte aqui, ó, se você já estudou, você já viu essa palavra, você já pesquisou, ou seja, você estudou, mesmo que seja, sei lá, 2 minutos, o que vai acontecer? Quando você ouvir alguém falar, quando você colocar um vídeo, alguma coisa para você ouvir, a chance de você entender e de você se expor de maneira mais eficiente, porque você tem mais elementos na sua cabeça, vai aumentar. Então, o que eu sempre falo é, quanto mais você estuda, mais você aumenta o seu poder de exposição ao inglês, de você fazer uma exposição de maneira mais eficiente, porque uma coisa está ligada à outra. Como eu falei, não é só você estudar, mas também não é só você se expor, é você fazer essas duas coisas de maneira equilibrada, porque uma vai ajudar na outra. Se você pega uma sentença dela, se você tem um nível de informatividade de, sei lá, 37,5%, porque você não conhece. Agora, vamos supor que você já... Eita, deixa eu voltar aqui. Vamos supor que você já pesquisou o que é repair shop, você já ouviu alguém falar, não entendeu, você pesquisou. Você já diminui o nível de informatividade. Então você aumenta a probabilidade e a chance de você entender o que está sendo falado. Fica muito mais fácil você entender o que está sendo falado. Então o ponto é, quanto mais você estuda, melhor é a sua exposição. E quanto melhor a sua exposição, melhor a sua capacidade de comunicar, de pensar de maneira intuitiva, das palavras saírem de maneira mais natural, porque você está expondo o seu cérebro e pegando essas palavras em grupos, quase que, na verdade, ao mesmo tempo. Então percebe que uma coisa está conectada à outra, como eu já falei, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. São as duas faces da mesma moeda. Então, faça as duas coisas. Eu separei aqui pra gente um exemplo de como que a gente pode fazer isso. Aqui a gente tem... Isso aqui é um trecho, na verdade, de uma cena da série Suits, Homens de Terno. E quais são os elementos que podem ajudar na nossa exposição? Primeira coisa é o contexto, tudo que está ao redor disso. Só de você olhar para a cena, você já consegue perceber que é um diálogo entre uma advogada, o cliente dela, e mais para frente, logo um pouquinho na cena, vai entrar um outro advogado que também faz parte da firma. Só do seu cérebro entender que é uma relação de cliente e advogados e que provavelmente tem um contrato, alguma coisa, o seu cérebro já vai começar a selecionar algumas possibilidades do que eles estão falando. Porque o nosso cérebro também trabalha muito dessa forma. Conforme a gente dá o contexto, você já sabe que dificilmente vai sair um vocabulário sobre academia ou culinária. Então o teu cérebro já está direcionado. Quanto mais você limita o que o seu cérebro pode entender de algo, mais fácil dele conseguir chegar na palavra certa. Então o contexto ele é um grande limitador para facilitar a gente entender qualquer coisa. Por isso que a gente conta uma história, a gente precisa do contexto.
contexto, porque o contexto que vai dar muito sentido para as coisas. Então, nesse caso, ó, percebam, é esse o contexto. Aí o Gerald vai falar para a Jessica assim, ó. I am paying millions, and you're telling me I'm gonna get screwed. Se você só ouvir isso, você já vai provavelmente entender pelo menos millions, milhões. E você vê que ele tá revoltado, ele tá muito nervoso. Então, beleza, ele deve estar falando uma coisa relacionada a dinheiro. Você ouviu millions, é bem parecido com o português, milhões. Se você já conhece o verbo pay, se você ouvir ele falar pay, tá falando que tá pagando dinheiro. I'm paying you millions and you're telling me I'm gonna get screwed. Get screwed é uma expressão que a gente já vai voltar nela. E aí o Harvey, ele entra e ele fala, Jessica, aí ele fala, have I come at a bad time? Se você conhece a palavra bad, que é mal, e time, tempo, você já vai deduzir, peraí, have I come at a bad time? Então o cérebro já vai, tá, mau momento. Ela vai apresentar o Harvey, a Jessica, this is Harvey Specter, he is our best closer. Closer, aqui talvez você deduza, talvez não, mas aqui é a ideia de um bom negociador, best closer, aquele que fecha bons acordos, bons negócios. É o advogado especializado nessa parte de fechar os acordos, fechar negócios. E ele fala, aí o Gerald fala, well, if you are the best closer, ele vai repetir. Quando há uma repetição, fica mais fácil para o nosso cérebro confirmar aquele significado que a gente já tinha entendido ou dele questionar, dependendo do contexto. Já deve ter acontecido isso com você. Daquela mesma palavra acontecer de novo e você não, beleza, então é isso mesmo. Ou não, peraí, então acho que não é. Então isso aqui já é um mecanismo a repetição. Where the hell have you been for the last 3 hours? Aqui seria onde diabos você esteve nas últimas 3 horas, ó. Where the hell, se você conhece hell significa inferno. Então é muito usado nesse contexto, nessa expressão, where the hell, onde diabos você esteve pelas últimas 3 horas. Se você só se expõe a essa cena, você já consegue pegar algumas coisas, o contexto já te favorece. Mas se você só se expõe e você depois não volta nela para você analisar a cena e depois voltar e se expor de novo, que aí você vai sentir a diferença, o que vai acontecer? Você vai perder muita coisa que você poderia colocar em prática. Renan, quantas vezes devo me expor? Quantas vezes devo analisar? Depende. Você pode ouvir uma vez, você pode falar assim, não, deixa eu ouvir de novo. Se você ouvir de novo, eu tenho certeza que você já vai pegar outras coisas da cena. Mesmo que você ouve uma vez só se expondo, não lê nada, depois ouve de novo se expondo, você já vai conseguir pegar uma coisinha ou outra. Se você às vezes está com mais pressa, não, eu quero entender logo. Vai e analisa, separa. Mas o importante é você usar essas duas formas, tanto exposição quanto análise. Eu vou fechar aqui. Agora vamos entender como um todo esse diálogo. Vamos agora para a segunda parte, que é analisar. Aqui, ó, I'm paying you, eu estou pagando a vocês, ó, millions, estou pagando vocês milhões. And you're telling me, vocês estão me dizendo, contar, I'm gonna get screwed. Get screwed é expressão que significa, expressão seria uso, né? Significa se dar mal. Se dar mal em um acordo. Então aqui, ó, and you are telling me I'm gonna get screwed. Vocês estão dizendo que eu vou me dar mal. Tá vendo aqui, ó? Get screwed. Quando você para e analisa, você começa a perceber algumas coisas. Então, se você pesquisa isso aqui, quando você for ouvir de novo, você já vai ouvir com outros olhos, porque você já vai ampliar a sua capacidade de compreensão. E aí depois, aí o Harvey entra e fala, Jessica, have I come at a bad time? Talvez você não tenha ouvido esse have aqui do começo, quando ele falou, porque você ouviu mais o come, porque se fala mais forte, e tem entendido bad time. Mas quando você vê esse have aqui, se você já conhece, você vai identificar que esse tempo aqui, have I come, esse have aqui não significa ter. Ele é de um tempo chamado present perfect. Que se traduz basicamente pelo nosso pretérito perfeito. Aqui se traduziria como eu cheguei em uma má hora, have I come at a bad time. Depois ela vai apresentar ele, this is Harvey Specter, he is our best closer. E aí se você for pesquisar, talvez pelo contexto você já consiga entender que closer seria um excelente negociador. E a gente tem a expressão where the hell.
Onde diabos você esteve pelas últimas 3 horas? Se você é o melhor negociador, onde diabos você esteve nas últimas 3 horas? E aqui de novo a gente tem o present perfect. De novo a gente tem esse tempo aqui, que dá a ideia de algo que aconteceu no passado que está influenciando no presente. E se você começa a entender, por exemplo, por que ele falou where the hell have you been e não falou where the hell... por que ele não falou, por exemplo, where the hell were you? Where the hell were you? Que se traduziria da mesma forma, onde você esteve, where the hell were you for the last 3 hours? Como se traduz da mesma forma, por que ele usou o present perfect e não usou a forma do simple past, do verbo to be? Talvez você esteja se perguntando isso. Então, só com a análise você consegue entender que por quê? Que ele está enfatizando algo que aconteceu no passado e está tendo influência agora no presente. E quando essa relação é clara, algumas vezes não é, mas aqui é bem clara, se usa o present perfect. Então percebe que a análise não é só para questão de vocabulário, não é só para questão de ampliar basicamente o vocabulário. Também é questão de você entender a ideia, uso de determinadas estruturas, e conforme você vai fazendo isso, você vai aumentando a sua compreensão automaticamente. Não é só para você... Porque quando você fala em vocabulário, é como se pensasse em palavras soltas, né? Não, vocabulário disso, vocabulário daquilo. Não. Na verdade, o vocabulário ele vem sempre ligado a uma estrutura, a algum uso. Então, você nunca aprende vocabulário de maneira separada. Ele está sempre ligado a um contexto, está sempre ligado a um tempo. E quando você aprende esse tempo e as formas dele e a ideia dele, aí sim, você começa a chegar em outros níveis de compreensão. E é isso que garante um aprendizado eficiente de qualquer língua. Tranquilo? Então, ó, só dessas expressões aqui, ó, get screwed, aqui o uso do present perfect, closer. E se você parou, entendeu? E você for lá agora e colocar para ouvir essa parte dessa cena, tá no episódio 1 de Suits. É a segunda ou a terceira cena, eu não me lembro. Se agora você coloca a cena de novo e só ouve, a tua exposição vai ficar muito melhor. Porque o que foi que você acabou de fazer? Você facilitou para o seu cérebro entender. Então, eu devo colocar e ler ao mesmo tempo? Eu acho melhor não. Eu aconselharia a você só colocar, mas também não se preocupar em entender. Deixa rolar. Deixa o seu cérebro selecionar e ele mesmo ir pegando significado, pegando uma coisa ou outra. Você não tem que entender tudo. Mas se você fizer desse jeito, você está fazendo o quê? Você está diminuindo o nível de complexidade daquilo. Teve coisas que você ouviu, mas não entendeu, mas agora que você separou, entendeu, pesquisou, coloca de novo a cena, você estudou, agora se expõe. Que aí teu cérebro vai falar assim, não, beleza, agora tá mais fácil. E vai fazer outras conexões, vai entender muito mais. Então, gente, é esse o meu conselho. Façam as duas coisas. Nunca façam uma coisa ou outra, façam as duas, alterne. Faz o teste durante uma semana, alterna. Se você tem meia hora, você ama só se expor, ver vídeo. Beleza, separa 15 a 20 minutinhos para você estudar. Para você pegar aquilo que você viu e separar em partes e depois ouvir de novo. Se você só gosta de estudar sistematicamente, gramática, só separar, beleza. Se você tem uma hora para você poder fazer isso por dia, faz isso durante meia horinha. Durante as outras meia hora, se expõe, ouve. Você vai ver como que uma coisa vai ajudar a outra e no final vai melhorar a sua compreensão, fluência, tudo. Faz o teste e depois me fala. Então é isso, espero que você tenha gostado e fique ligado para a nossa próxima aula. See you next class.